isso aí, galera. Estamos aqui mais um Pode Crer Podcast, o seu podcast da lição jovem. Hoje aqui a gente tá com um layout diferente. Hoje é o último dia aqui dessa lição. E a gente não tomou processo, não fomos presos. Olha só que coisa boa, né? Não aparecemos no Eu na Vida Adventista. É isso aí. Então tá valendo, é isso aí. Cara, hoje também a gente tá com a convidada especial. Não tem. É Jesus hoje, convidado especial. Temos aqui a Jana, né? A Jana, minha esposa. A Jana vai acompanhar a gente meio que direto aqui, porque o pessoal começa a desmarcar esse negócio de convidado especial aí. E eu falei, não, amor, então vamos assumir o posto. E aí pronto, né? Já tem que editar, tem que gravar, tem que não sei o quê. E o povo desmarca em cima da hora e acha que tá de boa, ué. Mas que assim... Que é bagunçado. Rolê. Que é bagunçado, mas tem gerência, né? É, pois é. É bagunçado, mas tem gerência. E hoje aqui, lição 13, vamos lá? É Pureza, algo impossível. Pureza, alvo impossível. Quem aqui? A tirinha agora tá É fácil. algo possível, é algo possível. É algo possível, é algo possível. Impossível. Impossível. Aí deu ruim. Então, já que o Paulo já começou de revestrez aqui, dizendo que é impossível, já vou chamar a Jana aqui pra orar pra nós aqui, pra o trem andar, né? O trem andar no jeito certo. Esse negócio aí. Oremos, Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade de gravar esse podcast, que aqui nós possamos aprender mais, que as pessoas que estão assistindo possam também aprender e colocar em prática nas suas vidas. Nos dê sabedoria e entendimento. Te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu ver como é que tá a gravação. Tá gravando, tudo certo. Tá piscando, tá gravando. De vez em quando esse negócio aqui dá um bug. Senão vai aparecer aquela telinha preto e branco que vai aparecer na lição passada de novo. Cara, a gente ficou uns 20 minutos falando e todo mundo dando comentário, emocionado. O trem bombado, final do... O trem no fundo não tava gravando. Aí Final eu olhei das aqui, contas... não tava subindo a barrinha do áudio aqui. Falei, bicho. Final das contas do podcast, finalzinho, a galera, acabou o assunto, né? Acho que vamos finalizar. Tudo que tinha que falar, né? Cara, Mas ainda é isso aí. e essa lição aqui... Ela é uma revisão geral. Uma revisão, já. E eu acho que ela termina aqui com a chave de ouro, que é basicamente o que essa tirinha fala, né? Eu acho que todo ser humano, desde o início, como tem a história lá em Gênesis, quando Eva encontra a serpente e ela vê a cobra falar com ela, em vez dela dar o pinote, né? Sair correndo e não olhar para trás, ela para poder conversar e debater com a serpente. E todo ser humano, eu acho que sem exceção, ele tem isso de querer testar o limite com a tentação, né? É verdade. Exatamente. Vamos ver aqui até onde eu vou, né? Aí é onde o nego se perde. Até onde vai sem dar nada, né? Até tem uma historinha aqui, que lá, acho que tá lá em terça, que fala da carruagem da rainha lá, terça, quarta, sei lá. Não, acho que é quarta, terça, quarta, terça, É quarta. Ixi, o homem tá difícil aqui. Não sei. Lá, essa história aqui é antiga, minha mãe contava pra mim, sempre, cara. Que ela falava assim, e eu aprendi isso depois de velho, né? E quando eu era novo, ela contava essa história em vários contextos. Mas quando eu era adolescente, eu aprendi a dirigir cedo. E a gente morava no interior, então podia... Isso aí era normal, né? Normal. E eu com 16 anos já dirigia. E aí, sabe como é? Não tinha cabeça, né? Aí ela vivia falando que não era para mim pegar o carro e eu querendo pegar escondido. E ela dizia justamente isso. Ah, não, porque às vezes você quer correr, quer isso, quer aquilo, não quer parar nos pares das esquinas. E depois, quando você fica velho, aí esses dias o pessoal me chama de tiozão, né? Até o carro que eu dirijo, não passo de 40, é de boa, sossegado. O povo fica brabo atrás, buzinando. Eu tô Nem aí. Até porque que a gasolina tá 6 conto, né? E o bichão agora faz... aí... Para nos pares certinho, né? Para nos pares Manda só de 40. Porque geralmente o pessoal para nos pares assim, já tá lá no meio da lá no meio da já- pista. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Você fica sabendo, né? A história do perigo aqui, ó. A história é assim, para quem não estudou a lição. A rainha foi contratar o driver lá da carruagem dela. E aí perguntou para falou, se a gente estivesse passando num precipício à beira, quanto perto você dá conta de passar? Ele falou, rapaz, uns 10 centímetros. Aí o outro, e você? Ele falou, rapaz, uns 5 centímetros eu dou conta. E aí perguntou pro outro senhorzinho e falou, é o mais longe que eu consegui passar desse trem. Aí falou, então é você que tá contratado. Né? E Os caras querem mostrar corajoso. É, claro, e coragem é ficar vivo, né? Exatamente. É igual no pecado, Entre cara. a coragem e a burrice verdade. uma linha tênue. Cara, eu acho o seguinte, essa tirinha ela é meio que autoexplicativa, né? Eu tô sem o papel aqui, depois a Jana mostra aí pra vocês.
A tentação, ela é, na verdade, um desvio de percurso, vamos dizer assim, um obstáculo. Vamos imaginar aqui uma corrida, né? O atletismo. É o atletismo que tem obstáculo na corrida? É. É, né? Tem um... enfim, sei lá, os caras correm lá e tem... que pula aqueles negócios lá, os obstáculos. Caras, o que é o obstáculo? Se não tivesse aqueles negócios ali, a corrida dele ia ser muito mais, vamos dizer assim... Fluida, né? Ia ser muito mais Tranquilo. tranquilo, ele ia fazer com mais facilidade. O obstáculo, eu imagino assim, beleza, os caras deviam ter pensado assim, beleza, agora tá a corrida aí, tá todo mundo correndo bem e tal, e se a gente colocasse uns negócios aqui no meio pra essa galera pular? É tipo assim, justamente para aumentar a dificuldade, né? E o obstáculo, ele é justamente... a tentação ela é justamente isso. Ela é algo que existe ali. Você tá numa corrida, você tá numa maratona rumo ao céu. E, vez ou outra, surgem obstáculos. E esses obstáculos são as tentações. E elas são dos mais variados tipos, né? Existem as tentações sexuais, que a lição desse trimestre, ela focou muito nessa questão da sexualidade. Mas a tentação, na verdade, é um desvio de percurso. Existe o certo. E a tentação é aquele negócio que te fala, tipo assim, o que você acha de tomar aqui o caminho mais fácil? A tentação, ela existe, né? A gente só precisa ficar o mais longe possível. Não testar a nossa fraqueza, né? Porque nós, seres humanos, nós somos fracos, e somos tendenciosos a fracassar, né? Principalmente quando você não tem a sua mente em Cristo. Aí seus pensamentos estão assim mais longe daquele que pode nos fortalecer naquele momento, aí você tende a cair. E Paulo, ele já instrui, né, Paulo? O que você instrui aqui? É fugir. Fuja, suma. Fuja. Suma Pega o daqui, beco, suma daqui. como diz lá no Pará, né? Pega o beco. Se seu olho Sai tá te fazendo vazado. cair Sai em tentação, né? Você arranca ele fora. Tipo assim, é uma linguagem que ele usa, assim, dramática, para querer dizer o seguinte: se afasta o máximo possível. Eu lembro quando eu era adolescente, galera, que eu sempre fui mais novo do que o pessoal das minhas salas, assim, porque eu terminei o ensino médio, eu tinha 15 anos, e geralmente o pessoal já tinha 18 e tal. E nessa tentativa de enturmar, vamos dizer assim, quando a gente entrou no primeiro ano do ensino médio ali, tava tendo muitas festas, né, de 15 anos, e eu tinha o quê? 13. E aí, o que acontece? Eu era muito novo, né, e sempre queria ir para essas festinhas de 15 anos dos meus amigos, né, e aí as coisas iam surgindo e tal. E eu sempre falava pra minha mãe assim, minha mãe sempre falava, né? Mas você tem certeza que você quer ir nesse lugar? E se te oferecerem alguma coisa? E se você quiser? E aí, o que acontece? Eu sempre pensava assim, não, eu consigo. Sempre assim, a gente é sempre Superman, né? Eu consigo. Isso aí pra mim é fichinha, moleza. A gente meio que tem esse mau hábito de, às vezes, subestimar as tentações, né? Tipo assim, te joga lá no meio da imundície e você pensa o seguinte, não, eu consigo, eu não vou me abalar e tal. Sendo que, na verdade, eu acho que esse é o único lugar da vida em que eu acho que, tipo assim, a gente tem que meio que se manter numa zona de conforto. Cara, é seguro, né? Segurança. Zona de segurança, na verdade, seria Sim, com o mais certeza. certo. Porque, assim, acho que todo mundo, eu falei... Mas quando a gente é adolescente, a gente pensa menos, como diz minha mãe, da causa por efeito. Você pensa menos nas consequências. Então, você se arrisca mais, sabe? Se você quer se manter puro, eu sempre coloquei isso no namoro, né? Às vezes até achava ruim, era chato, porque eu sempre estava acompanhado de um monte de gente. Mas eu pensava assim, nossa, imagina se a gente desse lado para ficar só nós dois, naquela meia luz, naquele local, só a gente no namoro, nós dois novos, ela cheirosa e bonita. Cara, é brincar com... Mas por que a gente se coloca nesse tipo de situação? Você dá espaço para tentação, a gente se coloca. Né? Então, algo que eu sempre prezei e falei assim, cara, eu sei que o José, tá aqui, até fala na lição, né? O José fugiu, porque não tinha outra opção, já sem a tônica, sem roupa lá, só de cuecão, correndo pela casa do Potifar. Agora, eu não posso esperar isso acontecer, até porque o José era escravo, né? Não tinha muito o que fazer. Agora, eu não posso esperar isso acontecer, que se o trem já estiver arrancando a roupa, a coisa tá feia. Então, vamos ser inteligente.
E você sabe, vou emendar esse trecho, a Paulo fala, né? Fuja das tentações, fala sobre quão sério é esse pecado contra o corpo, né? Que você comete contra... Ele fala, todos os outros pecados são exteriores, mas o que você comete contra o corpo é contra o templo do Espírito Santo. Aí, tem um livro, que eu esqueci o título e o autor, isso é ótimo, né? Mas o livro, ele fala sobre você potencializar resultados das pessoas vencedoras. E você sabe qual é o segredo? As pessoas vencedoras criam um hábito para elas chegarem no objetivo e elas fazem de tudo para elas não se auto-sabotarem nesse hábito. Então, por exemplo, se a pessoa quer emagrecer, então ela não vai passar... Se ela passa todo dia em frente à padaria, que ela tem aquele sonho que ela mais gosta de ir lá e comprar e comer. E todo dia ela tem esse costume. Voltamos ao sonho da padaria. Aquele sonho com aquela bela coca, né? E aí ela não quer mais fazer isso. Então, para que ela vai passar lá em frente todo dia sentindo o cheiro do trem saindo do forno? Então, ela corta caminho, e porque ainda ela verbaliza, ajuda. né? Isso. Fala, ai, tô com tanta vontade. Aí, pronto, deu um comando para o cérebro e aí... Então, o segredo é pra você... partir para ação é fácil. O segredo é você sair da zona de perigo. Esse é o segredo. Então, Inclusive, isso entra diretamente com essa questão de tentação de sexualidade. Né? Inclusive, até que a lição de domingo fala bem isso mesmo, que é como a sexualidade abrange o corpo, a mente, o espírito, o intelecto, a emoção e quase todos os outros aspectos da identidade humana, uma violação da sexualidade afeta todo o ser. Então, a gente estar em pecado quanto a isso, né? A gente deixar ser tentado quanto a isso, não vai te afetar simplesmente o seu lado sexual. Eu cometi um pecado. Não é só isso. São várias coisas que vêm. Outras áreas da vida. Exatamente. E aqui conclui, né? Portanto, a pureza não é apenas uma virtude a se ter, mas o estado harmonioso entre todos esses aspectos trabalhando juntos, como Deus planejou. Entra aí também o que a Jana falou, né? De você mentalizar aquilo, você falar aquilo e mentalizar a tentação, né? Nossa, mas isso eu tô com muita vontade. Já desperta um interesse em você. Isso tem tudo a ver aqui para frente, né? Exatamente. E tal, exatamente. Sexta. Já desperta em você aquele interesse de conhecer aquilo, principalmente coisas novas. Você olha aquilo, você fala, nossa, mas isso parece ser tão bom. Você já bota na sua cabeça que aquilo é interessante você conhecer. E aí, quando você vem aqui, ó, sobre, principalmente, né, completando sobre isso, o que a Bíblia diz sobre isso, de você conhecer novas coisas, em Filipenses 4:8 diz aqui, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, eu digo de louvor, nisso pensai. Então, você procurar interesses, você procurar conhecer coisas que te levem para o mau caminho, coisas que são tendenciosas, isso vai fazer você cair em tentação. Entendeu? Você não pode despertar na sua cabeça o interesse de viver aquilo. Porque, às vezes, a pessoa fala, mas só quem conhece, só vive quem conhece, né? Só vive quem experimenta. Eu já ouvi muito isso. E isso é uma das maiores frases que o diabo usa aí para convencer você a cair em tentação. Aquele negócio do carpe diem, né? Viva todo hoje. dia como se fosse o último. Mas exatamente. Quando o Christian estava falando aí das experiências dele, eu fiquei lembrando que algumas vezes eu passei por caminhos tortuosos e por conhecer aquele caminho, eu falei assim, eu já conheço, eu não vou passar por aqui. Ou se eu passar, eu vou ter muito cuidado. Só que eu sempre caía. Aí eu ficava me perguntando, será por quê? Se eu conheço, por que eu estou sempre caindo? Mesma coisa, né? Na mesma coisa. E aí eu pensei assim, é claro, sem Deus eu vou sempre cair, né? Sim. Depois que eu entendi que eu precisava de Deus mesmo que segurasse na minha mão firmemente para que eu não pudesse cair, porque sem Ele, mesmo a gente conhecendo o caminho, sabendo que aquilo ali não vai levar a gente para coisas boas, a gente sempre vai cair sem Deus, né? Isso é verdade. Exatamente. Isso é um aspecto que eu mais... Esse que o Paulo levantou aí... E a Janaína também, é um aspecto que eu mais achei interessante na lição desse trimestre. Porque, geralmente, a gente é acostumado a trabalhar o tema da sexualidade só pelo sexo. Assim, pelo ato em si, né? E essa lição ela foi muito pertinente porque ela veio para mostrar que a sexualidade ela é um conjunto assim, integral, não é só físico, envolve também a mente,
o coração, envolve a espiritualidade, coisas que eu nunca tinha pensado Sim, antes. é porque geralmente a pessoa Principalmente a mente. olha para a sexualidade como no ato Porque se a mente sexual. não sexual. estiver ali ligada ao E- ato, ao corpo, ao físico, não vai funcionar Não. nada. E aí- Por isso que se tivermos em Deus, é mais difícil a gente, né? É aquela Sair história, né? descanso. É aquela história, tipo assim, você... Como é que é aquela máxima que o pessoal fala sobre a medicina? Que hoje as coisas se tornam... Eu não sou médico, né? Mas já ouvi isso, que é o seguinte... O cara, às vezes, é especialista em coração. Aí ele te manda lá um remédio que ferra com o seu estômago. Ou seja, ele não tem aquela visão da integralidade, né? Aquele termo que o professor Cristiano gosta de usar bastante nas pregações dele, que ele usou aqui no podcast já também, que é o ser humano é um ser holístico. Quer dizer, envolve todas as áreas ao mesmo tempo. A gente tem que ter uma visão do todo quando a gente vai discutir os assuntos referentes ao cristianismo. Porque as coisas elas são sempre muito interrelacionadas. Elas são causa e efeito, elas se ligam de forma assim, dialética, formando assim, uma espécie de uma teia de aranha. E se um elo da corrente está problemático, você Todo o não resto- adianta, todo o não resto adianta quebra. você chegar lá e falar assim, não, eu vou corrigir esse elo da corrente aqui. Vamos imaginar, sei lá, uma casa. Né? A casa está com o teto problemático. Né? Aí você vai e arruma só o teto e aí você vê o quê? Que, na verdade, o que estava estragado é a As- fundação. Tem que ir na fundação, raiz às do vezes. problema para poder resolver, né? Sim. Cara, Eu acho que esse é o aspecto que eu achei mais pertinente dessa lição. e a raiz do problema do ser humano, a gente volta para aquela velha história, né? Que é... Até tem uma parte que a lição fala que nós deveríamos contar tudo para Deus. Se nós temos problemas de pecado, contar para Deus. Se nós não estamos com vontade de alimentar a nossa alma com coisas boas, contar para Deus, abrirmos para Ele, porque a pureza vem dele. Lá em Lucas, um dos textos que fala lá na parte de terça-feira, Lucas 11:34, diz assim, eu estou numa versão, chama Nova Versão Transformadora. Os olhos iluminam o corpo. Se os olhos forem puros, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando os olhos forem maus, seu corpo ficará na escuridão. Portanto, tome cuidado para que a luz dentro de você não fique cheia de trevas. Agora você imagina, quando foi que Lucas escreveu esse texto? Não tinha televisão, cara. Não tinha rádio, não tinha internet, Não não tinha tinha Instagram. TikTok, cara. Exatamente. Pense. Aí, hoje em dia, cara, aqui embaixo, aqui lá no comentário de sexta-feira, tem um dado, depois de sexta-feira, né? Tem um dado que eu até ri, porque ele faz aqui uma afirmação que eu acho muito engraçado. No contexto de que muitas pessoas usam por aí, né? Quando diz assim, pesquisas indicam... Mas, quer dizer, isso aqui não precisa nem de pesquisa para a gente saber. Ele fala que o jovem americano médio vê apenas, em um ano na TV, mais de 14 mil relações sexuais ou referências ao sexo. Isso significa que na década em que sua sexualidade está passando pela fase mais delicada, entre 13 e 23 anos, eles recebem por volta de 100 mil mensagens sobre sexo e a grande maioria delas está associada a casamento, desassociada a casamento, perdão. Então, imagina, isso na TV. Agora a gente sabe muito bem que TV é uma coisa retrógrada já. Entendeu? O que está dominando agora é o negócio da internet. E a internet tem muito mais facilidade para esse jovem ter esse contato sexual. Hoje em dia, a gente já falou sobre isso, né? Jovens viciados em pornografia. Isso é um mal. E outra, a pornografia agora ela virou explícita totalmente nas redes sociais. Porque para uma jovem ou um jovem estar quase sem roupa, fazendo a dancinha lá do TikTok, isso aí virou normal. Normal. Status, seguidores e tal. E olha o nível que a gente tratou isso aqui na lição e quão prejudicial isso é para o relacionamento do ser humano com Deus. A gente vive numa sociedade que é, tipo, super expositiva. É. Na época dos... A gente sempre fala isso, né? Na época dos nossos pais, dos nossos avós, às vezes não era tanto assim, né? O cara, para ele ver ali alguma parte do corpo feminino ou masculino nu, Uai. cara... Já contei que meu avô disse que nunca tinha visto minha avó É nua. muito complicado. Tinha luz! Casada, né? Tinha luz! Pois é. E aí, o que acontece? Hoje, hoje a pornografia, eu acho que a pornografia ela tem que ser um conceito que tem que mudar, que tem que ser mais ampliado. Como Porque... assim? Ué? Não, vou explicar. Porque, assim,
A ideia de pornografia é só aquela de que você entra lá num site e aí você vê lá algo que te... Totalmente explícito. Um ato, né? Eu acho que pornografia é um conceito que tem que ser mais debatido e ampliado no seguinte sentido, de que é também pornográfico as superexposições Não, mas é claro, que os caras fazem, porque, que as pessoas assim, fazem nas redes sociais, por exemplo. Aqui na lição, ele cita, não sei se foi nesse comentário, o tal dos fundadores da Playboy. Agora, se você parar para prestar atenção... Foi o menino que falou. Foi o Jackson. Na lição passada. Não, mas aqui Jackson. tem também. Aqui tem também. Ah, Lá no comentário, depois da sexta-feira lá. O Jackson falou isso. Tá, enfim. Só que o que acontece? Se você pegar não aconselho ninguém a fazer isso, mas se você pegar uma revista antiga, tipo assim, da década de 90 ou para trás, você tem muito menos explicitude do que hoje numa rede social, cara. Do que num perfil do Instagram. É horrível isso pra você. Vamos muito pra longe, você não. se manter para você se manter a pureza, cara, porque assim, ó, você tá de boa ali navegando nos conteúdos que você gosta e tal. Aí, vral. O pessoal da igreja de repente vral, aparece alguém se expondo. Às vezes alguém que você conhece. Você conhece. Aí vai lá, aí discute. Aí beleza. Aí dali a pouco recomendação. Aí dali a pouco, cara, aí tipo assim, ultimamente eu tenho ficado meio que fora desse negócio. Eu só posto e vazo, nem Uma coisa que eu fiquei nada. meio estarrecido quando eu vi isso, eu tava viajando, indo pra Redenção, né, visitar minha família. Eu até falei isso num dos podcasts aqui. E aí, passando, a gente parou na churrascaria, local que todo mundo almoça ali, com crianças e tudo. E aí fui no caixa, né, fazer o pagamento ali das fichas. Cheguei lá para pagar, você olha pro lado, tinha uma revista pornográfica totalmente descoberta, com a capa totalmente descoberta, mostrando tudo. Tudo. Eu falei, cara, como assim? Eles vendendo. Vem crianças normal. aqui. Isso no restaurante. Num restaurante, cara. É porque isso é um indicativo de que os valores... Então, Aí- ninguém aí eu mais eu acho que você foi a primeira pessoa que ficou Chocada lá na hora. Exatamente. com Não, isso. eu ainda perguntei pra moça do caixa. Falei, moça, mas não tinha que ter um trem tampando isso aqui, Eu não. não Pelo amor de Deus, vem compreendo. crianças aqui. Ela, aqui vem mais caminhoneiro. Caminhoneiro gosta de ser. Eu falei, mas É por isso que a lição ela tá trazendo pra gente fugir da imoralidade sexual. Não é só das revistas, da internet que a gente vê aí. Às vezes não tem como fugir, porque tá ali, mas nós precisamos ocupar os nossos pensamentos. Se eu tô, por exemplo, ali na internet vendo coisas, não vou. Se você segue alguém que posta nudez, você sai, Tchau. tira, tchau, Exatamente. descarta, né? Então, o máximo que você puder fugir, você precisa, né? Sim. Cara, isso me fez pensar num seguinte, Janaína. Muito interessante isso que você falou. Porque hoje a gente é bombardeado o tempo todo. E tem uma outra vertente mais radical, já que o tema dessa lição dessa semana é pureza, né? Então, uma vertente mais radical que é o seguinte. Não, para eu alcançar a pureza, eu tenho que estar lá no alto de uma montanha na Tailândia... Aí vira um monge Vira um- beduíno lá, como é que é? sei lá. E tipo assim, quer dizer, não deixa de ter sua razão, não. Porque aí cada um realmente sou o cara, cada fica, qual, né? o cara fica puro ali e tal. Aí eu lanço a pergunta pra vocês aqui, então. É possível ser puro sem ser um monge desse que o Leandro falou aí, que tá lá no alto da montanha, lá na Tailândia? tibetano. Com certeza. Porque Nunca- a minha lição fala aqui, pureza, alvo possível. Mesmo que Exatamente. você esteja no meio de tantas perversões, você precisa ocupar seu pensamento. Em oração também, aqui, ó, fala na lição de terça. Por último, a força espiritual é desenvolvida por meio da oração. Então, quanto mais você está próximo de Deus, lendo a Bíblia, com seus pensamentos puros. Aí eu vou entrar aqui na história de José, quando ele foge, né, da mulher que atacou ele lá. Eu fico pensando, antes de tudo, e a lição também está falando, o compromisso dele era com Deus. Era com Deus, ele devia essa fidelidade a Deus. Da mesma forma é nos casamentos de hoje. O meu compromisso, mais do que com o Leandro, é com Deus. Eu devo fidelidade a Deus, porque diante de Deus, na igreja, né, É verdade. eu fiz uma promessa e tudo mais. Então, tudo que me aproxima do mal para quebrar essa aliança, eu vou fugir. Eu vou fugir rápido, eu vou correr, né? Porque não podemos assim dar tempo, né, para acontecer as coisas, porque realmente acontece. Não sei o que acontece,
Mas se a gente não foge, acontece. É a Eva, né? pior. Se ela parar para conversar com a serpente sempre tem bons argumentos. E aqui, ó, o finalzinho da lição de quinta-feira, onde está até grifado, tem um ponto muito importante. Tem algumas pessoas, hoje em dia ainda, que acreditam que elas, igual você falou, se elas se retirarem para o lugar com muita oração, jejum e até autoflagelação, igual isso já foi da época da Idade Média, elas conseguem atingir um nível de pureza por obras, por elas mesmas. E elas, inclusive, acreditam, se Jesus conseguiu, eu também vou conseguir, assim como Cristo. Lógico que a gente conhece pela Bíblia e até pelos escritos, né, da irmã White, que fala que nós, sim, a cada vez que nós nos relacionamos mais com Deus, nós deixamos de ser mais parecidos conosco e somos mais parecidos com Deus. E aqui fala, inclusive, a pureza não pode ser alcançada por táticas humanas, esforço, educação ou mérito, mas por compromisso e determinação inabaláveis. Mas não é compromisso e determinação inabalável com você mesmo, como aqui já falou. Mas é de seguir o Cordeiro, Cristo, onde, quando e como ele for. Então, o que a Jana falou, e juntando tudo isso, é fantástico. Quando você começa a ter um relacionamento que você sente que você está próximo de Deus, você tem aversão a essas coisas, você começa a ficar escandalizado. Nossa, como é que pode isso? Por que essa pessoa agiu assim? Por que essa pessoa está fazendo isso? Por que ela se expõe tanto? Por que isso? Então, e você começa aquilo, você não se identifica mais. Agora, tem um pastor que ele não é adventista, de outra denominação, bem engraçado, faz sucesso no YouTube, né? Ele sempre fala que isso é divertido para todo ser humano. Olhar, né, a mulher olha para o homem olha para a mulher e consumir esse tipo de coisa, isso é natural do ser humano, porque é natural do pecado, do ser humano carnal. É os seus desejos da carne, né? Mas isso não é natural. E a diferença? Isso não é natural para o ser humano que está com o Espírito Santo, o ser humano espiritual, o novo ser humano. A diferença é que, às vezes, você alimenta mais a natureza carnal do que a espiritual. Então, é por isso que ponto. você vai ceder à tentação. Então, se você alimentar a natureza espiritual, você vai ter mais chances, né, de tomar decisões assertivas. E outra. Aí entra, vamos voltar lá em Lucas 11, falando nisso, né, que... eu acho que eu já li, né, que os olhos iluminam o corpo e tal. Pois é, já estou dando um replay aqui já. Mas é basicamente isso. Cara, quantos anos o Lucas escreveu isso? E é totalmente atual, né? Para como a Bíblia é maravilhosa, né? Então, cara, imagina que na época de Lucas nem impressos tinha isso aí, né? Eu acho interessante aqui na lição de segunda, fugir da imoralidade sexual. Aí a gente precisa parar para pensar com quem que nós andamos, né? Qual o ambiente que nós estamos inseridos. Porque se nós não observarmos esses detalhes, aí vai ficar bem difícil, porque nós somos média das 5 pessoas que a gente anda. É claro que se nós estivermos no meio de pessoas que está distante do teu propósito, por exemplo, você busca muito a Deus e a outra pessoa não, você vai ficar parecido com ela. Inconscientemente, daqui a pouco você está fazendo as mesmas coisas, ter os mesmos comportamentos, e aí vai. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Nós somos sempre influenciados, né? A gente é influenciado tanto por outras pessoas quanto por coisas externas, mídia, internet, enfim. E então, quando você cria um círculo de amizade dentro com pessoas, né, que não são da mesma ideologia sua, né, que não vive o que você vive, você acaba sendo influenciado por aquilo. Porque um exemplo, vamos lá, você é uma pessoa que passa ali por tentações, que você conhece que você tem vamos colocar que você está um pouco distante de Deus ali, você está fraco na sua fé. E você está tentando reerguer e fugir das tentações, mas continua fraco, ali sem Deus, ali, né? Sem buscar realmente ajuda em Deus e lutando com as suas forças próprias. E você entra em um círculo de amizade em que essas pessoas não fazem parte da igreja, não são da sua mesma ideologia, vivem em festas mundanas, enfim. Então, quem que vai ser influenciado mais rápido?
você ou você vai conseguir, fraco na sua fé, influenciar essas outras pessoas? Então, é muito difícil você estando sem Jesus, sem Deus, Impossível. influenciar essas pessoas. Você vai ser influenciado. E tanto que a lição aqui de terça-feira fala: o tipo de círculo social e de amigos que temos geralmente determina o tipo de situações sociais em que nos metemos. Pessoas assim vão te levar para a tentação. Pessoas assim vão te levar para locais onde sabe que você onde é o seu ponto fraco. Eu tô na igreja ali, tentando, né? Não, parei de beber, quero procurar Deus, quero, né? Mas continua andando ali com pessoas que vão em festa. A pessoa vai lá, cara, vamos lá, você toma um suco, mas sabe que você, né, gosta de um álcool. Você vai ser influenciado. Não tem... O crente, ele não cai, ele vai caindo aos poucos. Ele escorregando. não vai percebendo, né? Aí você precisa pensar, ou eu mudo esse ambiente aqui, ou ele vai me mudar. Então, você precisa desenvolver estratégias para que você possa influenciar pessoas para o reino, né? Tem uma outra questão muito importante, que é a seguinte: diálogo aberto, como a lição gosta de chamar aqui, né? Vamos ser francos. Você que está aí ouvindo o nosso podcast, você que está em casa aí e às vezes fala o seguinte: mas essa tentação aqui eu não consigo. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: o quanto é que você deseja de fato ser liberto das tentações? E a lição está colocando aqui o foco nas tentações sexuais. E o que você tem feito para que isso seja possível? Porque tem aquelas tentações que a gente sempre cai e que parece que a gente quer manter elas, né, não? Pecadinho de estimação. A gente quer manter elas, né, não? Tipo assim, eu não dou conta. Justificando. Nossa, mas eu sou tão fraco, né? Não, eu conheço gente, mas e muita, que fala assim, inclusive do assunto que se trata a lição. Olha, eu sei que o que a Bíblia diz é uma coisa, eu sei que é o melhor, mas eu não dou conta, não, porque... Nossa, é como se tivesse um fogo selvagem, sexual. Sendo que a gente já viu, sabe uma coisa interessante? A gente é tentado a fazer o que não pode antes, mas depois, quando tem permissão para se fazer, aí não faz mais. Não faz. Parece que o proibido é melhor, né? A pessoa tem aquele negócio de... Só que a questão é o seguinte, e é uma coisa que você sabe que não vai dar certo, né? Igual... esse negócio do governo aí de sair imprimindo dinheiro. É uma coisa que todo mundo sabe que não vai dar certo, mas o cara continua fazendo. Exatamente. Entendeu? Por outro lado... Só que a lição traz uma... Deixa eu arrumar aqui o microfone. Deixa parado isso aqui para não cair. Deixa aqui, ó. A lição, ela traz uma seriedade nesse assunto, né? Porque ela fala que quem for impuro, tiver esse tipo de conduta, ele não está em Cristo e não vai entrar no céu. Tá lá no texto base. Por outro lado, tem aquela pessoa também, né, continuando essa pergunta, uma segunda resposta, né? Porque tem aquela pessoa também que, às vezes, no domingo na igreja, ou na sexta, lá na sexta jovem, tem aquele apelo, assim, fenomenal, que as emoções vão lá nas alturas e a pessoa sente o seguinte: não, essa é a minha hora de ser livre, de ser liberta da pornografia, sei lá, da imoralidade sexual... liberto do problema que tá me assolando e tal. E aí, no sábado, na hora do almoço, já não sente mais nada. Cara, o que você tem feito? O que você tem de fato feito para consertar a sua vida? Sim. Não é uma mágica quando depende de você, né, cara? Não é mágica. Depende de você. Deus pode sim te libertar de qualquer vício, das drogas, da pornografia, da questão da deturpação sexual. Deus pode fazer tudo. Mas, cara... Imagina, você é como se você fosse um quadro todo, não tá só sujo e mal pintado, já tá todo lascado. Então, Deus tem que pegar aquela tela e aplicar um trabalho todo para recuperar até a tela em si, para pelo menos grudar outra tinta ali, né? Então, se você não procurar também se esforçar em pelo menos estar junto com Deus, para não ficar só manter
lá no dia, lá, igual o Christian falou, você vai lá na Sexta Jovem, faz um apelo, só que aí você sai dali, você volta a fazer a mesma coisa, você volta para aquela rede social, você volta a acessar aqueles sites, você volta com aquelas condutas, com aquelas amizades, fazendo aquela mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Não existe resultados novos fazendo as coisas do mesmo jeito. E, acima de tudo, querer de verdade do coração. Você não consegue... Aqui fala, se ajoelha, peça para Deus, Senhor, não consigo. Ou então, se você não quer mudar, Senhor, não quero mudar, mas coloca no meu coração essa mudança, essa vontade, né? Porque é só Deus mesmo para mudar. Então, a lição até fala aqui, ó, a força espiritual, por último, a força espiritual é desenvolvida por meio de oração. Não apenas a quantidade de oração, mas também a vulnerabilidade com que você se apresenta a Deus que importa. Se você estiver sendo tentado, conte isso para Deus. Se você caiu, diga a Deus. Se você ama o pecado da impureza mais do que a Deus, você deve contar a Ele. Se você pensa que não tem poder sobre um pecado, diga a Deus. Essa vulnerabilidade e abertura na oração se torna o ponto inicial de onde a graça atua e onde você começa a fugir de boa vontade para Jesus sempre e encontra para Jesus sempre que encontra uma ameaça espiritual. Uma travadinha no final aqui. Mas, então assim, o que quer dizer isso? Quando você chega para Deus e conta para Ele, Ele sabe dos seus problemas. Deus sabe. Às vezes a gente pensa assim, mas Deus já sabe, para que eu vou falar isso para Ele? Cara, chega, ajoelha, conversa com Deus. Se expõe para Deus. Verbaliza. Aqui até fala, né? Por que a gente não quer... É porque às vezes as pessoas não querem mesmo. Por que a gente não quer parecer... como é que é? Tipo assim, você tirar aquela casca, né? Você ficar vulnerável. Essa é a palavra. Por que você não quer ficar vulnerável perante Deus? Por que o ser humano tem essa resistência? Né? Medo, será? Não sei, cara. Eu acho que isso veio junto com o pecado, né? Adão, em vez de ir lá e falar logo com Deus, falou assim, eu não sei o que eu fiz, a coisa deu ruim, ele foi se esconder atrás de uma árvore. Olha as ideias. A gente... olha, hoje você lê e fala, não, Adão tá de brincadeira, né? Esconde com Deus. Imagina um cara grande igual Adão, esconder atrás de uma árvore, velho. Atrás de um pé de piqui lá, escondidão. Uma roupa de folha. Olha a cena. Aí Deus, que não sabe de tudo, né? Isso aqui é uma aliteração, né? Claro que Deus sabe de tudo, mas eu tô falando... Não, aspas aqui, né? E Deus, que não sabe de tudo, pergunta, né? E Adão, cadê você? Nossa, eu fico pensando na cara, né? De Deus, assim... Sabe, aquela cara que tá querendo dar aquela risada, vendo o Adão lá com metade de fora, tentando se esconder. Cara, esse é nós hoje, né? Nós somos esse Adão. Quanto mais você alimenta o pecado, mais difícil fica você se conectar com Deus. Vai criando raízes em você. Fica mais difícil. Eu ia falar aqui, ó, eu tinha um negócio desse, uma conduta que não era muito própria, né? Era imprópria. E eu gostava de uns rock doido quando era adolescente. Rock doido castelado ainda. Rock castelado. E aí parecia que eu não ia viver sem aquilo. Rock doido lá no Pará. Vai ficar aqui, que é rock doido da castelado. Tipo assim, o pessoal saía por aí nesses barzinhos, não sei o quê, nesses lugares assim. Não chegava só uma boate, né? Que uma galera gosta. Mas era aquela coisa que não é um ambiente de cristão do mesmo jeito. É pior, eu acho, inclusive, porque não é nem uma boate que tu já fala, não vou entrar nisso. Mas também não é um ambiente de cristão. É aquele negocinho meio, sabe, né? É meio que um restaurante, mas é meio que uma boatezinha, um negócio. E eu gostava. Toda semana eu ia nesse trem. E a minha mãe falava, e ela orava. E eu falava, rapaz, eu falava para Deus, assim, rapaz, eu gosto desse trem. E aí, eu não sei se foi por esse motivo... Mas teve algo que aconteceu na minha vida que me impactou muito, de várias maneiras, que inclusive me impossibilitou de estar nisso, mas depois isso me desencantou de uma forma que nunca mais, eu não quero nem papo. Eu tinha acabado de comprar uma moto nova, eu ia para... Nossa, eu não parava em casa, né? E aí, quando foi um belo dia, eu fui dormir na casa de um amigo meu, porque eu tava num negócio desse, e aí não me roubaram a moto. E eu tava, tipo assim, tinha pagado a 7ª parcela dela só. Nossa. Eu tive que pagar mais as 41, né? Aí de ônibus não tinha nem como ir. Aí no começo foi ruim e tal. Fiquei chateado, mas depois, nossa, eu falei, cara, olha a minha perca de tempo. Olha, poderia ter perdido minha vida. Né? Tem mais que vem pro bem. Né? Então, e eu sempre fui muito aberto. Eu sempre... muito aberto com Deus. Até as coisas que eu não queria. Até às vezes eu levanto e falo assim, poxa, hoje eu não tô muito bem.
Hoje, se o fulano olhar pra mim com a cara meia torta, eu já vou mandar uma resposta ruim pra ele, porque hoje eu tô com a macaca, como diz o povo, né? Só que, quando você conversa com Deus, cara, o Espírito Santo toma conta de você. Porque você termina e você já sai mudado, sabe? É verdade. É incrível isso. E às vezes você nem tem vontade de orar. É. Mas se você falar assim, Senhor, eu não tô com vontade de orar. E a coisa parece que acontece ali, né? Desenvolve, desenrola, né? É intimidade com Deus também, né? Isso representa Isso muito... é desenvolver a intimidade. Exatamente, desenvolver intimidade, que é o que a sexualidade no casamento, né, que é o momento mais íntimo ali entre o homem e a mulher, representa também. Né? É você conversar, ser íntimo de Deus. Eu era, antes de eu passar para Adventista, eu era da Igreja Batista, né, lá em Redenção. E o pessoal tem muito esse negócio de chamar Deus de papai, de paizinho, né? Dessa intimidade mesmo. Conversa com Deus lá como se você estivesse conversando ali com o seu pai mesmo, com a sua mãe. Você conversa, conta mesmo as coisas para Deus, né? Lá o pessoal até brincava, falava assim, eu gosto de fofocar com Deus, né? Contar da minha vida. Esse seria o certo, né? Contar da minha vida para Deus. E eu sinto um pouco de falta disso em algumas pessoas, porque por mais que o pessoal fala, nossa, os legalistas, né, digamos assim, falam que isso é um desrespeito, você falar assim com Deus, Deus tem que ser tratado como um rei, aquilo outro, né? Já ouvi muito. A pessoa tem meio de trejeitos para falar. Isso, tem que escolher as melhores palavras do dicionário. Grandíssimo, não sei o que lá. Cara, Deus pede pra gente ser a gente. Aí eu vou falar. Seja você mesmo. A maior oração, deixa eu só dar um parênteses rapidão. A maior oração que eu já vi, assim, não diga maior, mas o que mais me impactou, a gente tinha um trabalho numa clínica de dependente químico. E aí tinha um cara lá, todo doidão, todo malucão, e aí chegou a vez dele orar. Sempre, todo sábado que a gente fazia o estudo, tinha a vez de alguém orar. E ele falou assim, a oração dele, eu falei, mas eu não sei orar. Eu falei, orar é conversar com Deus, fala ele o que você tá sentindo. Ele, velho, seguinte, você tá vendo eu aqui, né, velho, na minha situação aqui, ó, minha filha tá lá fora, eu tô aqui, ó. Tô lascado aqui, não sei o que eu vou fazer, eu não quero deixar minha vida nesse negócio de droga, velho. Aí me ajuda aí, velho, porque tal, cara... aí, aquilo me impactou, porque parecia que ele tava falando com realmente... Mas né, pensa só, se eu vou escolher as melhores palavras de dicionário, vou tentar ser todo formal para falar com Deus, eu vou estar sendo eu? Não. Eu não vou. Eu estou formalizando uma oração na minha cabeça para poder falar com Deus. E Deus não é sabe assim. que não é você. Deus sabe que não é a gente. Entendeu? Então, ele pede o nosso íntimo. Íntimo, seja íntimo de Deus. Assim como eu converso ali com meu pai e com a minha mãe, converso com vocês, conversa com Deus. Né? Concordo. Isso é interessante porque o que mantém nós próximos de Deus é o relacionamento. Sim. Se eu tiver relacionamento constante com Deus, eu vou estar mais próxima dele. E eu estava até lembrando disso hoje, porque assim, a minha conexão com o Leandro, meu esposo, é muito boa. O que me mantém perto dele, o que faz a nossa amizade ser uma amizade consistente, a gente trocar ideias, desabafar, contar planos, propósito, é o nosso relacionamento. Declarações ao vivo. Se isso acabar... Se isso acabar, a gente vai se distanciando sem perceber. Sim. E eu acredito que isso aí acontece nos casamentos, porque as pessoas não criam uma amizade, não criam um relacionamento, vínculo, conexão, tudo isso. Isso pode desmoronar o casamento. Então, é muito importante. Isso pode servir para o casamento, para a nossa aproximação com Deus, no casamento com as pessoas, um relacionamento, né, que mantém uma amizade mesmo constante. Isso é muito importante. O ser humano tem outro mal que foi potencializado pelas redes sociais, que é a questão dele parecer. Se preocupa mais em parecer do que ser. Então, eu mesmo, né? Eu sempre falei isso pra Jana. Eu não me preocupo muito, igual para vocês são meus amigos, sabem muito bem disso. Eu não me preocupo muito em chegar no dia do seu aniversário, que o Facebook disse, e eu lá mandar um texto copiado e colado de algum lugar, ou então comentar numa foto, curtir, ficar lá, ai, fulano, aquela coisa. Mas você nem vê a pessoa, faz sexo, você não dá nem moral, você nem conversa com ela e fica lá naquele negócio. Então, eu sou muito mais... Se você é a gente tem uma amizade do dia a dia. Então, é o que eu falo para ela. Muitos casais, nas redes sociais, nossa, é aquela troca de juras de amor. Eu prefiro que a gente tenha esse relacionamento íntimo em casa
onde ninguém tá, né, por ali curiando. Na rede social troca flor, em casa troca soco, né? Então, que seja o contrário, né? Mesmo Foi que o não que eu troca- percebi realmente no início do relacionamento. E eu, assim, a gente está acostumada a ver as pessoas se declararem perto, aliás, ao vivo, né? E aí eu amadureci muito com ele, porque ao passo que eu fui percebendo que ele não é muito de se expor, eu achei bem mais interessante, claro, isso ser real, né, na vida. De fazer uma declaração, de ser amoroso, de ter amizade e tudo mais. É muito melhor. Porque, às vezes, as pessoas só querem mostrar uma coisa que não é real. E eu acho mais interessante. Tem amadurecido muito com ele. Isso aí, amor, obrigado. Depois eu te dou aquele dinheiro que você me pediu. Mas, Deixar mais para sem as graça. pessoas verem que Pô, é possível ter um bom relacionamento no casamento. A Jana se abre aí, meu, e olha o que ela ganha em É por isso que eu troca. tô aqui, casal, tem que brincando, tô falar um pouquinho. Não, mas eu sou... Tô brincando, Aquela cara. coisa, né? Tô brincando. Mas tô é brincando. o que eu falei. É melhor a gente realmente ser do que parecer. Que parecer. E isso, inclusive, no relacionamento com Deus. Porque tem muita gente que gosta de ficar com esse negócio, Paulo, de toda aquela coisa rebuscada, coloca aquele terno impecável, vai pra igreja, e é o bichão, bambambam, mas é só o capa. Ele não tem o mínimo de relacionamento com Deus. Eu conheço muitos, infelizmente, estão nesse caminho. Só crente que Batman, hoje... né? Só capa. o crente Batman, é só capa, né? Mas, como diz um ditado que diz assim, que não é a capa que faz o Superman voar. Então, não adianta ter capa. Tem que realmente ter um relacionamento com Deus. Entendeu? Então, esse é o fundamento de tudo. Isso só é possível por causa do relacionamento com Deus. Porque senão não tem como manter Mas casamento nenhum. Até a lição fala aqui, uma coisa que veio na minha cabeça aqui, a gente falou sobre relacionamento com Deus, sobre, né, tá íntimo ali com Deus ali. Às vezes a gente pensa assim, a gente pensa não, que dá a entender, né, do que a lição fala. Mas se eu tiver íntimo com Deus, se eu tiver ali um relacionamento próximo e tá firme na minha fé, eu não vou ser tentado, então? Eu não vou sofrer isso, não vou ser aquilo outro? Então, não. Jesus foi tentado aqui, Jesus, o Filho de Deus, foi tentado. Então, se Jesus foi tentado, quem dirá nós? Pelo contrário, se você quer vencer as tentações, vai ter mais tentações ainda para você ficar bom. Não adianta você resistir a pensar elas. assim, se eu estou firme na fé, se eu estou firme em Jesus, as tentações não aparecerão para mim. Elas aparecerão muito mais. Mas não se entristeça com isso. Que isso não faça você fugir. Porque se elas aparecerem mais ainda, com você estando mais em Jesus, mais fácil você vai vencer. Entendeu? Então, Senhor, me dê paciência. Deus vai mandar muitas pessoas para te tirar a paciência, para você desenvolver esse domínio pela paciência. Tiago 4:7, que está lá no complemento da lição. Sujeitáveis, portanto, a Deus. E resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Pronto. tá aí. Morreu Maria Preata. Lógico que Prego batido, é ponta virada. aquela história, né? Que o prego que se destaca leva martelada. Claro. Porque e tem aquela outra, né? Que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Tem esse ditado. Uhum. E ele é basicamente... Parece que é isso que acontece na nossa vida. Falando, não, mas quando eu tô mais apegado com Deus, que eu tô querendo... que eu tô indo pra igreja, que eu tô indo pregar, que eu aí tô que o acordei trem em oração. lasca. De repente, aquele cara me dá aquela fechada no trânsito e ainda fica parando na minha frente e fazendo um monte de coisa, e você não tá, você tá certo na tua, você não deu nenhuma bobeira, e o cara tá ali te tentando como realmente um instrumento do diabo, né? Até nesse negócio... Leandro até fugiu da tentação mesmo, de vez mesmo. Vendeu a Harley. Nossa, que eu tinha uma Harley, aí... Na verdade, Só eu acho que tentação. eu casava era pros outros, né? Porque ela fazia barulho pra caramba e o pessoal sempre se assustava quando eu passava. Ela fechava no trânsito, né? Deixa eu fugir. Agora, é aquela história. O diabo, ele não tira férias. Tem até uma história engraçada do pastor, né? Que o pastor tava de férias, aí foi pra praia, tal, no Balneário Camboriú. Não é qualquer... Como é que é? Qualquer coisa é mera... Qualquer coincidência é mera coincidência. Errou! Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas ele tava lá em Balneário Camboriú, de boa, no sul, tranquilo, na praia, curtindo suas férias. Aí encontrou um irmão da igreja. Aí, pastor, você por aqui na praia, passeando? Falou, tô de férias. Aí o irmão,
o diabo não tira férias não, pastor. Aí ele falou assim, uai, eu é que sei, né? Porque ele mandou você aqui pra me apresentar. Pesado. Mas basicamente é isso que acontece na nossa vida também. Agora, falando sério, se manter puro nessa lição, muitos jovens, eles são tentados, convidados a pensar de que esse negócio de pureza é coisa do passado, isso é coisa de igreja, e isso é uma coisa trivial. É o que eu estava até comentando aqui com o Christian antes de começar a lição, falando sobre esse esquema da modernidade aí, né? Que o mundo, essa modernidade do mundo que foi desenvolvida, que o mundo está sofrendo com isso, vem principalmente totalmente contra ao cristianismo, né? A isso. Que a pureza é coisa do passado, que isso é coisa inventada por crente, né? Digamos assim, que o pessoal fala. E não, cara. A pureza sempre será atual, sempre será uma coisa que deve se obter, que você sempre deve será se obter. absoluta, né? Sempre será É absoluta. uma verdade absoluta. Aqui fala na lição de domingo, o Senhor pode usar poderosamente uma geração de jovens e também idosos que têm a mente limpa e o coração puro. Deus pode usar qualquer jovem, né? Só precisamos dar lugar para ele, para Deus, para ele agir nas nossas com certeza. vidas. E nós somos o futuro, né? Porque a idade chega. Então a aqui, ó. gente, Por mais o que nós destino de temos todo mundo entendimento, é temos caixão em que vela preta. cuidar para não cair Isso. e fazer Sim. tudo diferente, porque somos seres Então, falhos, né? então o que Deus quer, ele pode usar idosos? Pode usar os idosos, pode usar as pessoas mais velhas. Sim, claro, ele usa, inclusive, né? Mas Deus quer buscar os jovens. Esse chamado é para os jovens. Por Esse quê? chamado é para os jovens. Não deixa se estragar quando chegar lá no final, porque lá Deus só vai ter que reparar. Aqui, por enquanto, não. Aqui você pode fazer um trabalho incrível na obra de Deus, inclusive, e ter uma plenitude de vida junto com Deus, né? A pureza, como diz aqui, não é apenas uma virtude de se ter, como eu estava dizendo, mas o estado harmonioso de todos esses aspectos que Deus quer, né? Que trabalhando juntos como Deus planejou. Aí tem gente que chega em mim e me pergunta, assistir série é pecado? Assistir tal coisa é pecado? Tem uma série lá que tem o nome do inimigo de Deus. O cabrunco. Aí, é pecado? Amigo, eu só digo uma coisa. Qualquer coisa que você faça na sua vida, tem um termômetro aqui na Bíblia que diz o seguinte, lá em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Com certeza. Aquela conversa que você tem com seu amigo, aquela brincadeira, ela se enquadra aqui nesse termômetro? Se ela se enquadra, beleza. Né? Tá aí, é de boa, Porque o faz que pode parte do ser filho de errado Deus. para você pode não ser para mim. Porque hoje em Cada dia um parâmetros tem essa, né? O que é errado para você não é errado para mim. Eu ouvi Então, muito dizer esse negócio de mas a minha consciência não me condena. Mas e aí, a consciência não, mas já o que a pecadinho... consciência não condena, aí tem gente que fala, não, já que a consciência não condena, então é lícito para você, porque o que é errado para você não é errado para mim. Agora você me fala, existem pessoas reais no nosso meio, inclusive cristãos, porque isso é estatisticamente, que são psicopatas. O que é um psicopata? Ele não sente remorso nenhum dele matar alguém em prol de fazer alguma coisa em benefício próprio. Ele não tem essa questão de empatia e tal. E aí? A consciência dele nunca vai condenar ele fazer uma coisa hedionda. E aí? A Então, questão lícito? Não, o parâmetro é a Bíblia. Isso vai tá me trazer aqui. vida ou morte. Vida ou morte espiritual. Vai me aproximar de Deus ou vai me afastar. Simples assim. Então, não pense que quem corre é covarde. Quando se trata de tentação, correr é o ato mais corajoso que você pode fazer, não é? Exatamente. Tentar é brigar com o diabo, meu amigo. Você já perdeu. Se você for parar, já era. Uma coisa que eu quero aqui ler, na lição de sexta-feira aqui, que fala: se os jovens compreendessem quão importante é conservar a mente a salvo, pura e limpa do pensamento corrupto, de pensamentos corruptos, e guardar a alma a toda prática degradante, pois a pureza ou a impureza da juventude se reflete na velhice. Por que eu falei que Deus quer chamar os jovens? É por conta desse reflexo. Se você é um jovem puro, se você é um jovem que cuidou ali da sua pureza, que você foge das tentações, é fiel a Deus, busca a Deus, então você vai, na sua vida adulta, sua velhice, você vai refletir tudo aquilo que você foi na sua juventude. Entendeu? Se você vive uma vida de pecado, você vive aquela vida ali de festa, de pegação, fica com um, fica com outro, e cachaça,
vai refletir na sua velhice. Claro. Entendeu? Vai chegar lá na frente, você pode, Deus o livre, lá pegar uma doença, você pode ali, ter um problema nos seus órgãos por conta disso, entendeu? São diversas, Na mente, inúmeras, a mente é a primeira que vai principalmente a mente. Então, são diversas coisas. Então, se manter puro, principalmente durante a sua juventude, durante toda a sua vida, né? Mas a sua juventude, que é a parte crítica, né? Onde você é mais exposto a isso, é fundamental. É fundamental E outro, você o ter. jovem é muito produtivo, né, cara? Porque, assim, o apelo da lição é para os jovens, igual você falou, não desmerecendo qualquer outra faixa etária, mas é porque quem fundou a igreja foram jovens. Os discípulos de Jesus eram jovens. Jesus era jovem. Então, os jovens movem o mundo. E os jovens, aqui no Brasil, a guerra mais sangrenta que teve foi porque a gente era comandado pelo rei extremamente jovem, né? Quando o cara fica velho, ele vira o senhorzinho lá da carroça. Eu até imagino que o senhorzinho lá que falou que ia passar mais longe do precipício já tinha seus cabelos grisalhos, porque a gente já tomou tanta porrada, com perdão da palavra, que você já tá... É aquela questão, gato escaldado tem medo de água fria, você já tá veaco. E aí fala, não, vou passar bem longe disso aqui, que esse negócio vai dar ruim pro meu lado, entendeu? Vou mexer com isso, não. Mas quando você é jovem, não. Você pensa que você é de ferro, você é o Superman da capa. Então, Quer meter o louco, é o que eu falei. A sua curiosidade, né? Querer O conhecer que as me coisas. fez assim voltar para os braços de Jesus de vez foi um verso que eu li na Bíblia que diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, na quais dirás, não tenho nele prazer. E eu fiquei pensando, eu vou aproveitar a minha vida, minha juventude, nas festas, na balada, ao invés de eu estar na casa do Senhor, com esse vigor todo e tudo mais. Aí eu pensei bem por incrível que pareça, foi isso. Eu falei, não, vou dedicar, né, a minha disposição para Deus. E isso me firmou, graças a Deus. E é isso. Sim. E eu vou trazer, para mim encerrar já, uns textos que tá lá na parte de quarta-feira. Vou reforçar aqui para o pessoal que está ouvindo o podcast, que vou encerrar com essa mensagem focada para o público jovem, que é a nossa galera aqui. Mateus 5,8 diz assim: bem-aventurados limpas de coração, porque verão a Deus. Filipenses 4,8, tá lá o que a gente falou: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, de boa fama, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Salmo 119, verso 9, 11, 17, diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. Vou ler só o primeiro verso, que diz assim: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E o último, né? Que o Senhor vos chamou não para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Santo Espírito. Então, se você rejeita as coisas de Deus, a santificação, você está rejeitando a Deus e não ao homem. E, pelo contrário, se você rejeitar a impureza, você vai ser feliz, vai ser bem-aventurado, como aqui diz. 1 João 1,9. Para quem já está lá com o bonde andando, que a gente sempre fala. Se confessarmos os nossos pecados, confessar nós irmos e falarmos para Deus o que está acontecendo conosco, né? Verbalizar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lucas 11:34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. A gente falou sobre isso. Então, tome cuidado daquilo que você alimenta a sua alma, o seu corpo. Tudo é comandado pelo cérebro. Se você arruina seu cérebro com tanta porcaria, depois o seu corpo não funciona mais. A gente sabe muito bem. A gente conversou com várias pessoas aqui, inclusive, acho que teve psicólogo dessa vez aqui? Acho que teve, né? Teve, O André. O doutor André. E ele falou sobre vários problemas que as pessoas têm, que elas não conseguem ter nem plenitude sexual mais física por conta da mente deturpada. Então, por quê? Porque tudo começou lá na mente. E 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a sua mocidade, sua juventude. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, esse é o apelo que eu deixo para os jovens aqui.
o pedido, o chamado de Deus à santificação, ele não é um chamado retrógrado. Ele não é um chamado de um Deus que não quer que você tenha plenitude, satisfação sexual, satisfação de uma vida. Pelo contrário, ele é de um Deus de amor, que quer que você tenha tudo isso, mas da melhor forma possível. Porque essa propaganda que o mundo faz aí é a mesma propaganda que teve lá no Éden. Conheceu o mal, parecia ser uma coisa boa. O fruto era apetitoso, mas o fim. Olha quantos anos de dor e sofrimento. É assim que é o pecado. A propaganda é boa, mas quando você compra o produto, sabe aquele curso? Que na propaganda é top, mas quando você gastou o seu dinheiro, você vai lá fazer o curso, é uma porcaria? É isso, esse é o pecado. Uma coisa interessante que o Leandro falou, eu acabei de me lembrar que minha mãe uma vez falou assim para mim, me aconselhando. Minha filha, se você quiser que seu esposo seja fiel a você, você tem que buscar um esposo fiel a Deus. Se ele for fiel a Deus, ele vai ser fiel a você. E aí, quando eu orei, eu pedi realmente isso. Eu falei, Senhor, eu quero alguém que ame mais a Ti do que a mim, né? Porque assim ele seria fiel. E, para encerrar minha fala, eu só queria ler aqui para vocês uma passagem da Ellen White que fala assim: todos os que amam a Jesus e guardam seus mandamentos evitam até a própria aparência do mal, não porque sejam constrangidos a fazer assim, mas porque estão seguindo o modelo de pureza e sentem aversão a qualquer coisa contrária à lei escrita em seu coração. Não se sentirão autossuficientes, pelo contrário, vão depositar em Deus sua confiança, pois só Ele é capaz de preservá-los do pecado e da impureza. É isso. Top. Amém. Está com vocês a Deixa bola. eu falar aqui então, aí o Christian já ora, pode ser? Você Pode ser. faz a sua e ora. Bom, o que eu quero falar, principalmente aqui, eu vou ler o finalzinho aqui da lição de sexta e falar sobre. A verdade de Deus só pode beneficiá-lo se permitirem que sua influência os purifique e refine o coração. Então, Deus não é aquele ser, né, uma pessoa, um ser humano, um humano como nós, né, que a lição mesmo fala que ele é como nós, e que vai invadir, vai chegar ali, meter o pé na porta, peraí, você é meu, vem cá, e acabou. Ele não vai fazer isso. Você tem que ter a vontade, você tem que partir de você, é uma iniciativa sua, você tem que despertar esse desejo em você. Você consegue despertar esse desejo em você buscando a Deus, e isso já é o início. Já mostra que você tem interesse. Ah, Deus, eu não tenho vontade de orar, como o Cristian falou. Eu estou sem vontade de orar. Chega, ajoelha e conversa com Deus. Deus, eu estou sem vontade de orar, mas eu preciso. Então, vai ser desenvolvido isso a você. Então, o que eu quero? Deixar de conselho, principalmente para os jovens, que busquem a Deus, que vivem em comunhão, que vivem em fidelidade com Deus, porque somente Ele pode te ajudar a vencer as tentações. Você tentar por conta própria, eu sou forte, eu sou fodão, eu sei como que eu, né, fujo disso aqui, não consegue. Chega uma hora que você vai tocar no seu ponto fraco e você vai ceder. Então, sempre ande em comunhão com Deus, que você vai conseguir vencer suas tentações. E principalmente os jovens. Vão para frente. Leve a palavra de Deus, façam discípulos, e vocês são o chamado de Deus para a mudança do mundo. Se não for pela gente, o mundo não muda, né? Porque se a gente estagnar, parar aqui no local aqui, ficar eu vivo como eu quero, eu sei das coisas, eu sou o sabidão, daqui para frente o mundo só piora, né? Porque quem já é a velhice, quem já está na velhice e não tem mais energias para ir com isso, infelizmente não vai conseguir. E é a vida, cara. Um dia vou ficar velho, o Christian, o Leandro, a Jana, todo mundo vai ficar velho um dia, todo mundo vai ter que deixar a oportunidade para um jovem ir atrás e buscar. Então, força na peruca e vamos buscar Deus. Cara, meu convite é para você aí, que às vezes pensa que a pureza tá meio fora de moda, né? Antiquado. Vamos fazer esse negócio virar um vintage, então? Vamos retornar com essa moda aí? Porque ela é uma moda... Cringe, né? Vou falar cringe. É, cringe. Agora... Né? Você acha que pureza é cringe, né? Nossa. Porque é mais saudável mentalmente, espiritualmente, fisicamente. É mais coerente com a palavra de Deus. E é a única forma de você alcançar
algo além dessa vidinha nossa que nós estamos vivendo nessa terra aqui, entendeu? É. Então, procure ajuda, principalmente de Deus. Procure ajuda com alguém que segue os mesmos princípios que você e às vezes você vê que é uma pessoa que está firme na fé e que você pode compartilhar coisas da sua vida com ela. Converse. Vamos tentar superar os nossos vícios, tentar superar as nossas impurezas, tentar superar os nossos obstáculos. É isso. E se você precisar de ajuda, estamos nós aqui gravando esse podcast, escuta ele, manda para mais pessoas, escuta os próximos também, que eu tenho certeza que você vai fazer Curte, uma compartilha. diferença. Exatamente. Curte, compartilha, Curte, você já vai estar comenta, fazendo trabalho missionário. É. Só de curtir. Clicando, um clique você der no botãozinho. Já... ativa o sininho, se inscreva no canal É isso aí. e vamos ser felizes juntos no reino dos céus. Vamos Amém. fazer o diferente virar moda, né? Amor, É isso aí. É isso aí. Vamos orar então. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos em relacionamento, conversando um pouquinho mais sobre esse tema que é tão importante, tão pertinente, tão necessário para nós. Amém, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá e os recursos para que isso aqui seja possível e para que outras pessoas possam ser alcançadas. Muito obrigado, Senhor. Amém. Que o Senhor conduza esse podcast para aquela pessoa que está precisando ouvir essa mensagem. E que ele também seja, de certa forma, internalizado para nós. Porque a gente coloca em prática isso que nós temos aprendido, discutido, né, aprendido uns com os outros. Que o Senhor, por favor, se faça presente nas nossas vidas como amigo, como conselheiro, como pai, como nosso Criador, alguém que nos ama incondicionalmente. Nos ajude a amar também, Senhor, os nossos próximos, os nossos Amém. semelhantes. Esteja conosco agora e sempre. Em nome Amém, de Jesus. Amém. 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 E amém. Isso aí, pode crer? Pode crer, galerinha. Pode crer. crer. Show, 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 show.